Glórias a Deus. A graça e a paz a todos, um ótimo dia. Que Deus nesse momento venha estar abençoando a tua vida, a tua família. Que o Senhor possa estar abrindo as portas e as comportas celestiais para que toda sorte de bênção venha te alcançar. Amados, esse que vos fala aqui é seu irmão em Cristo, pastor Moisés. Estou passando por aqui porque eu tenho de Deus uma palavra para a tua meditação no dia de hoje. Mas antes eu te peço que você venha se inscrever neste canal, porque assim você vai estar nos ajudando a crescer e fazer com que a palavra de Deus venha alcançar mais vidas, que você venha compartilhar esta mensagem no dia de hoje. A palavra que Deus colocou no meu coração se encontra aqui no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 1, que fala assim: e aconteceu que estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João Batista ensinou aos seus discípulos. Aqui a Bíblia nos fala, irmãos, que Jesus Cristo, ele se retirou, procurou um lugar para orar, e ali quando ele terminou de falar com Deus, de buscar a Deus, ele foi abordado por um dos seus discípulos, que fez para ele um pedido, para que ele viesse os ensinar a orar. E lembrando que João Batista fizeram o mesmo com os seus discípulos, porque João Batista ensinava os seus discípulos a orar. Amados, o que eu quero falar para a tua vida no dia de hoje chama-se o dever de orar, a necessidade que nós temos de orar. No livro de Mateus, capítulo 21, versículo 22, a Bíblia nos fala o que, tudo que pedis através da oração, crendo, recebereis. No livro de Mateus, capítulo 7, a Bíblia nos fala que aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontrará, e aquele que bate, a porta se abrirá. No livro de Jeremias, capítulo 33, 3, Deus fala: clama a mim, respondeste-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Se eu não me engano, é aqui no livro de Lucas, no capítulo 18, aqui no versículo 7, que fala assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Quer dizer, aqui Deus falando, aqui foi a parábola da viúva e do rei que não temia Deus nem respeitava o homem. E aqui Deus falou da insistência daquela mulher. E através da insistência daquela mulher, mesmo que aquele rei não temia Deus nem respeitava os homens, devido à insistência, à persistência, que aquele rei falou que aquela mulher o molestava, ele parou para ouvir a causa dela. E aqui nesse versículo que nós acabamos de ler, no 7, aqui no livro de Lucas 18, 7, Deus fala assim: que Deus não será melhor, não fará justiça aos seus servos que clamam a Deus dia e noite. No livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 12, a Bíblia fala para nós sermos perseverantes na oração. Só que parece, irmãos, que nós estamos entendendo tudo errado. A Bíblia manda você orar. A Bíblia, Deus lhe desperta para você orar. Deus fala: clama-me, respondeste. E nós vejamos uma multidão, que hoje ele não ora, ele vive, ele acompanha a oração de A, a oração de B. Ele vive da oração, ele vive da intimidade, ele vive das palavras que outras pessoas falam com Deus em favor dele. Ele não vive das palavras, ou pode ser simples ou bonita, mas que sai dos lábios dele, do coração dele, para falar com Deus. Ele vive, ele espera a solução, que alguém venha falar com Deus os seus problemas. Mas ele ali não para falar dos seus problemas a Deus.
E sendo que Deus diz na sua palavra que Deus é o refúgio e fortaleza, é o socorro mais presente nos dias de angústia. Então, em qualquer lugar que eu estiver, eu posso clamar a Deus, que Deus vai estar ali para me ouvir. Então você tem que aprender a viver da sua intimidade com Deus, porque é assim que Deus nos orienta. Era assim que João Batista orientava, ensinava os seus discípulos a orar, ao ponto dos discípulos de Jesus pediu para que Jesus viesse ensinar eles a orar da mesma forma que João Batista fazia com seus discípulos. E a Bíblia fala, irmãos, que nós somos santificados através da palavra de Deus e da oração. Então nós temos um problema muito grande quando nós não temos uma vida de oração. Nós passamos a ser acompanhador de oração. Nós não procuramos um lugar, não entramos no nosso quarto ou em qualquer outro lugar para da nossa maneira falar com Deus, apresentar os nossos problemas a Deus. Nós vivemos de pessoas. Nós confiamos em pessoas que nós cremos que através daquela pessoa vai levar os nossos problemas a Deus. Eu tenho a obrigação de apresentar o problema dos irmãos, das irmãs, junto com o meu problema a Deus. Mas os irmãos que eu estou orando, ele tem a obrigação de procurar ter uma vida com Deus. Eu vou só ajudar eles em oração. Que Deus continue falando ao teu coração.